Muito boa tarde para vocês que estão conosco, ainda um início de manhã para alguns. A Rádio Capital vem já desde alguns outros dias realizando uma série de debates, trazendo aqui conversas democráticas, respeitosas, com autoridades e dentro desse espaço em que nós estamos presenciando as futuras eleições e, por que não, trazer aqui pessoas que têm aí no seu dia a dia um comportamento sempre muito cavalheiresco conosco aqui da Rádio Capital. E ao nosso lado está aqui também hoje Luiz Carlos, já tenho a alegria de tê-lo, meu diretor está aqui hoje conosco para que possamos bater um papo, você em casa. E o Troca hoje recebe o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, já que ao nosso lado está com a garganta um pouco machucada. Diz ele que esteve por aí trabalhando, mas espero que não foi torcendo para algum time. Olá, prefeito, uma ótima manhã para o senhor. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. O Patrício que nos acompanha aqui nessa manhã. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu estava em débito, não foi por falta de convite, mas a agenda do prefeito é sempre puxado, mas estou aqui à disposição de vocês, dos ouvintes, para responder, questionar. Eu que já caminho para o término do nosso mandato, de 8 anos de muita dedicação pela cidade de São Bernardo. E não foi torcendo pelo Palmeiras que eu arranhei a garganta. Foi realmente... Falei demais o final de semana, até porque o Palmeiras nem precisou de muita torcida. Eu ia dizer exatamente isso. Você não precisa de torcer nada. Ali flui natural, natural, né? Flui natural. Quem teve que torcer muito foram os flamenguistas, né? Esse não torceu. Perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Né? Ficou empurrado. Mas uma alegria estar aqui com todos vocês. É isso aí. Bem, é um prazer imenso receber aqui o Morando, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, alguém que a gente já entrevistou algumas vezes, né? E tem sempre uma facilidade muito grande de colocar, né, não só os seus propósitos, como também as suas conquistas. Então a gente está aqui sempre disposto a ouvi-lo, né? E saber aquilo que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta para te fazer logo de início, né? Eu tive o prazer de entrevistar o Orlando Morando quando ele ia assumir a prefeitura de São Bernardo no primeiro mandato. Nós entrevistamos ele numa outra emissora de rádio e, por conseguinte, no programa do Paulinho Boa Pessoa, né? Paulinho Boa Pessoa estava presente, que estreou hoje aqui na Rádio Capital. E a pergunta que foi feita ao prefeito foi o seguinte: como você encontrou ou vai encontrar a prefeitura de São Bernardo do Campo nessa sua primeira gestão? Né? Foi a primeira pergunta que nós fizemos a ele. Ele disse assim: completamente acabada, completamente esburacada, problemas seríssimos financeiros, problemas seríssimos de continuidade de obras e tudo mais. E a pergunta que fica é exatamente assim: como você vai deixar a prefeitura de São Bernardo do Campo daqui a 4 meses, depois desses 2 mandatos? Patrício, olha, primeiro reafirmar, e de pronto eu queria deixar que, se um dia vocês quiserem, indiferente de eu estar no cargo de prefeito ou não, fazer um debate com esse prefeito, né, o Luiz Marinho do PT. Eu peguei a cidade destruída. O Luiz Marinho foi tão irresponsável que até conta de luz ele deixou sem pagar. Primeiro parcelamento que eu tive que fazer com a cidade foi pagar as 3 contas de luz atrasadas. A conta de luz é simbólica, porque a primeira conta que o cidadão paga da sua casa é água, luz, e faz a reserva para pôr alimento para a família. Ele deixou 3 contas de luz, 12 milhões de energia elétrica sem pagar. Tamanha verdade que eu mandei um projeto de lei para a Câmara e os próprios vereadores do PT votaram favorável. Eu pedi autorização para poder parcelar com a Enel e comecei a pagar as dívidas, a primeira conta de luz. Conta de água, quase 2 anos sem pagar a conta para a Sabesp. Ficava numa briga, fui eu que tive que fazer o parcelamento e pagar. E outros 200 milhões que ele deixou, remédio sem pagar, alimentação de escola, cidade estava um caos. Isso é o risco que o cidadão corre de colocar na prefeitura alguém que não saiba administrar. A melhor experiência que alguém que quer ser prefeito tem que ter é a experiência administrativa. Marinho, o que tinha feito antes de ser prefeito? Sindicalista. Tinha experiência de governar absolutamente nada. E eu acho que vale para todos os outros prefeitos. A pessoa tem que ter experiência administrativa. Se você me perguntar, Orlando, por que a tua gestão dá certo? E quem diz isso não sou eu, são os institutos de pesquisa. Não tem nenhum que me dá menos de 70% de aprovação no último ano dos 8. A experiência administrativa que eu adquiri na iniciativa privada.
Você tem que ter superávit, você não pode gastar mais do que arrecada, você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que entrar o ano programado as suas despesas. Quem não sabe administrar, começa a fazer puxadinho, estoura o orçamento, que foi o que o PT fez, o que o Luiz Marinho fez. As obras da cidade, Patrício, tinham mais de 70 obras paralisadas. Por que as obras estavam paralisadas? Porque eles não pagavam mais as empreiteiras, acabou o dinheiro. Então, a cidade tem que ser planejada, a cidade tem que ser organizada. E passado 8 anos, eu espero que nós tenhamos ouvintes aqui de São Bernardo, eu sempre submeto uma pergunta para as pessoas. São Bernardo está melhor ou pior do que estava 8 anos atrás? E é unânime, é unânime. O sujeito pode até não gostar do Orlando, que é um direito dele, mas não dá para falar que a cidade não está muito melhor. A cidade está muito melhor de se viver em todas as áreas, né? Se você me falar, Orlando, o que foi feito na saúde? Entregamos 3 hospitais em 8 anos. No meio da pandemia, eu entreguei o hospital de urgência. Enquanto a maioria das cidades do Brasil fizeram o hospital de campanha, eu fiz um hospital por uma vida inteira, 250 leitos. No mesmo período, eu reabri o Hospital Anchieta, que o Marinho fechou. Eu nunca tinha visto um negócio desse. O prefeito fecha um hospital, 100 leitos fechado. Eu reabri e hoje é o Hospital do Câncer de São Bernardo do Campo, considerando que o câncer é ainda a doença que mais mata no mundo. No ano passado, com o apoio da minha esposa, a deputada Carla Morando, e do governador Tarcísio de Freitas, entreguei o Hospital da Mulher. 3 hospitais. Só aqui são 200, 450, 530 leitos novos na cidade ganhou. 530 novos leitos. Quando você vai na educação, que para mim foi a maior transformação... Prefeito, só para fazer uma interrupçãozinha. Foi o lado mais difícil, saúde, segurança ou educação? Os 3, não tive nada fácil. Ô, Lércio, a segurança, para você ter uma ideia, sabe quais as viaturas que eu encontrei? Aquele antigo veículo da Volkswagen chamado Paraty e Kombi. Você acha que GCM faz patrulha com Kombi? Pô, eu adoro Kombi, aliás, sou apaixonado por Kombi, mas é pro lazer, é pro passeio. Hoje a nossa frota é Trailblazer, Polo, Jeep Renegade, tudo novo. Houve contratação na GCM? Houve, eu aumentei o efetivo, nós passamos de 1.000. Eu vou entregar a GCM de São Bernardo com 1.050 homens e mulheres. Colocamos GCMs em todas as EMEBs do município, de um programa chamado DESE, Diária Especial da Secretaria de Educação. Eu compro a folga do GCM, pago R$330 a diária. Todas as EMEBs de São Bernardo, de segunda a sexta, da hora que abre, a hora que fecha, tem um GCM no portão. Não tem mais risco. As nossas escolas, professor, diretor e aluno, todos protegidos. As viaturas todas novas. Porque eu vendia as Kombi, as Paraty velha, e fiz um contrato de locação que é muito mais eficiente. Aliás, eu vendi 606 carros usados em leilão. Como que anda o funcionário da prefeitura que precisa se deslocar hoje? Aplicativo. E o que é obrigatório? Defesa Civil, GCM, ambulância, locação. Sistema moderno, é o que as empresas fazem. Você pega as empresas, não tem mais frota própria, é locado. Cada um tem que cuidar do que sabe. Locadora de carro cuida de carro. E você não tem um custo do tributo do carro. A prefeitura tem que pagar, viu? Não tem imunidade tributária, só Estado. Prefeitura não tem imunidade tributária. É uma vergonha isso, né? Se eu comprar um carro pela prefeitura, eu pago igualzinho qualquer cidadão. Pago PIS, COFINS, IPI, ICMS. O que é um erro, né? Muito sério. Absurdo. Que é o dinheiro público. É o dinheiro público, né? Você estava falando sobre educação. E uma das coisas que mais se reclama na educação é a preparação do professor, né? O salário do professor, a preparação do professor. A minha esposa, ela é psicóloga, então ela é psicóloga educacional, ou seja, ela trabalha nas escolas. E ainda se vê um volume muito grande de professoras mal preparadas, até para trabalhar com crianças que têm alguma síndrome. Autista, por exemplo, é o grande exemplo disso, né? Uma criança autista precisa de um atendimento diferente. O que São Bernardo, o que você tem feito exatamente nesse sentido? Melhorar o salário das professoras, o ganho das professoras, dar condição para elas de viverem e sobreviverem bem, já que é uma profissão que não é fácil, né? Que você precisa de muita dedicação, muito estudo, e também em relação às crianças que precisam de atendimentos especiais. Olha, este ano nós fomos a cidade do Grande ABC que deu um maior aumento salarial para o servidor público, 7,86. Maioria das cidades deu 3, inclusive as governadas pelo PT, que foi Mauá e Diadema. Nós demos 7,86. Além disso, tua pergunta é muito oportuna.
A lei federal obriga a inclusão de todas as crianças especiais no ambiente escolar normal, o que é corretíssimo. Nós temos mais de 4.000 auxiliares em sala de aula. Porque não adianta você pôr uma criança especial na sala e não ter o cuidador para ela. Nós temos muitos casos de que tem um cuidador para cada criança. Crianças que têm as suas dificuldades alimentares, de locomoção, de mobilidade. Tem crianças que fazem uso de fralda, mesmo já pré-adultos. Então, hoje é um diferencial de São Bernardo o tratamento que nós damos para as crianças, não apenas as especiais, mas como um todo. Para você ter uma ideia, nos 8 anos nunca atrasamos a entrega do uniforme e do material escolar. Era comum na gestão anterior, chegava no meio do ano. Reformamos todas as EMEBs do município, 182. No período em que a escola teve que ficar fechada durante a pandemia, você sabe que alteraram a Constituição para nos 2 anos de pandemia, o chefe do executivo, os prefeitos que não gastarem os 25% do teto constitucional, foi feito um privilégio. Eu não precisei, eu consegui usar os mesmos 25% porque nós reformamos as escolas. Todos os alunos de 4º e 5º ano do município de São Bernardo têm um Chromebook próprio. Hoje não basta alfabetizar, a gente precisa informatizar as nossas crianças. Essa era a minha segunda pergunta. Então, em relação à educação. Então, tecnologia. Isso já está acontecendo. Tecnologia. Laércio, o emprego do futuro é tecnológico. É isso. Tá. Quem não tiver tecnologia, quem imaginava que a gente ia pagar a conta por Pix? É isso. O dinheiro virou eletrônico. É isso. A Embraer, fabricante de aeronave, a terceira maior fabricante do mundo, está produzindo 3.000 carros voador. Começa a operar o ano que vem. Já morri nessa Autônomo. Autônomo. Eu vou vir aqui para a Rádio Capital de Vetol. Vou chamar você de Jet. Então, ou a gente investe de verdade em tecnologia, ou não existe. Mas o que eu mais me orgulho, isso, Laércio, foi um fato marcante na minha vida. Em 2016, eu estava no Jardim Jussara, região do Riacho Grande. Terminei uma reunião na casa de um morador, um candidato a vereador havia organizado, 20 pessoas. Quando eu acabei de falar, um garotinho levantou a mão, ele falou: se o senhor for eleito prefeito, se o senhor ganhar para prefeito, você melhora a comida da escola? Essa é outra pergunta que eu ia fazer. Eu falei: por quê? É ruim? Ele falou: é que só dão pão e bolacha pra gente. Hoje o aluno fica em período maior dentro da escola de São Bernardo? É integral hoje na tua Eu escola? criei o programa chamado Educar Mais. Isso. Dos 82.000 alunos, 25.000 já está em período integral. Ah, maravilha. Das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Com refeição, é claro. 4 refeições. Então ele tem o café da manhã, ele tem o almoço, ele tem a colação e o jantar antes de ir embora. Mais do que isso, todos esses alunos já têm aula de robótica e o segundo idioma. Ou espanhol, ou inglês, ou italiano. Ou seja, essas crianças estão sendo preparadas para o futuro. Com certeza. Para o futuro que já é hoje, né? O futuro que é hoje. Já é presente. Já é presente, né? Presente. Já acontece. Mas você pega essa questão da robótica, as salas makers que nós temos dentro das EMEBs, é um diferencial. E mais, nenhuma prefeitura faz isso. Algumas agora estão me copiando e eu, inclusive, tenho ajudado. Eu mando um cardápio mensal impresso para que o pai e a mãe saibam o que o seu filho come cada dia. Só para vocês terem uma ideia. Segunda-feira, arroz, feijão, carne de panela com legumes. Terça-feira, arroz, feijão, frango picado. Quarta-feira, feijoada. Quinta-feira, macarronada. Sexta-feira, às vezes serve um hambúrguer, que as crianças gostam. Não pode ter aqueles molhos pesados, mas serve tudo com base nutricional. Fruta, legumes, suco natural todos os dias. Nós mandamos hoje uma merenda exemplar. Por quê? Porque eu sei que muitas crianças, aquela é a melhor alimentação do dia. Prefeito, dentro dessa sua pergunta, por exemplo, a dimensão, o tamanho de São Bernardo. Você vem, às vezes, da região litorânea, você já vai cortando São Bernardo. Aqui já é São Bernardo. Você fala: não é possível, aqui é Serra. E já é São Bernardo. Tem-se noção, por exemplo, foi feito um estudo de mapeamento, preciso trazer esse menino que ele está em São Bernardo, mas ele está numa região distante aqui da região central, não está perto do Paço Municipal. Tem-se esse cuidado? Como é que eu pego esse menino? Como é que eu pego essa dona de casa de manhã com o transporte? Como é feito isso? Porque São Bernardo, verdadeiramente, é uma micro São Paulo, não é? Grandiosa. E aí? Laércio, nós estamos chegando a 900.000 habitantes. Na rede municipal, nós temos hoje 82.000 alunos. Nós não temos nenhuma criança fora da sala de aula. Zerei a fila da creche. O Luiz Marinho, do PT, deixou 4.500 crianças sem creche. Essa lista é feita pelo Ministério Público. Hoje é fila zero da creche.
criamos um modelo de creche parceira com organizações sociais, eliminamos no primeiro mandato meu toda a fila da creche. Então hoje eu não tenho criança fora da sala de aula, eu não tenho criança sem creche. E como nós fazemos isso? Tem bairros da cidade que envelheceram. Eu tenho mais geriatra do que pediatra na UBS, que é o programa cuidadoso. Eu preciso cuidar mais de idoso do que de criança. O bairro envelheceu. Eu transporto as crianças para essas escolas que estavam ociosas. Um modelo de transporte que funciona muitíssimo bem, aonde permite que a gente tenha um atendimento exemplar na nossa rede municipal de educação. A família não tem que se preocupar com essa locomoção, quem que faz a prefeitura isso é assume. a prefeitura. Ninguém precisa, o pai não tem que se deslocar de carro ou pagar transporte escolar. Eu busco até bebê com o transporte escolar junto com o auxiliar, para poder atender eles na creche. É zero, fila zero hoje em São Bernardo, e um modelo exemplar de educação. Exemplar. Não é a prova. Ontem eu vi o debate aqui na capital. Nós somos quase 2 pontos a mais do que a cidade de São Paulo no índice da educação, no IDEC. É isso. Nós, 6,7 a nota de São Bernardo do Campo. Subir de 2023 para cá é 0,3. Perfeito. Subindo. E o IDEB, samba, e o rock, o lazer da meninada, o futebol. Chega sábado, domingo, já comi um arroz, comi um macarrão, sábado, domingo eu quero ir pro futebol, eu quero ir pro esporte. Como foi olhado essa visão do esporte, do lazer para o munícipe? Isso aí é um fato que dá até uma história. A minha mulher já era deputada, desde eu ganhei a eleição em 2016, a Carla virou deputada em 2018. E um dia chega uma emenda dela para pôr grama sintética num campo de futebol da Vila São José. E eu à noite falei, Carla, você na campanha você se comprometeu em gramar o campo? Ela falou, me comprometi. Eu falei, mas você fez reunião com o time? Ele falou, não. Me comprometi com as mulheres ali do bairro Golden Park, que mora do lado, porque elas reclamaram que no dia que tinha vento, as casas ficavam tudo a milanesa de tanta poeira. Então eu mandei o recurso, foi para as mulheres. Eu falei, mas o clube sabe? Ela falou, eu acho que não, mas eles vão ser favorecidos também. Só para você ter uma ideia, nós vamos deixar dos 22 campos que tem de futebol da cidade, só 2 não vai dar tempo de deixar com a grama sintética. Todos os demais, com grama sintética, iluminação, reforma. É um estádio, é um exemplo. Estamos fazendo nesse momento o do Jardim Regina, o do DR, o do Detroit, o do Tabuão, o da Pauliceia. Acabei de entregar o do Jardim Tupã, no Riacho Grande. Então, é um modelo. Além disso, nós entregamos 25 arenas parques. Toda a periferia da nossa cidade tem um campo hoje com grama sintética, que é uma quadra em sintético iluminado, pista de skate e basquete. Entreguei 25. Tira um menino da rua, né, prefeito? Você dá opção de lazer. Vou te dar um exemplo. Eu nasci na periferia de São Bernardo, bairro Batistini. Morei lá até os 21 anos. Era difícil o dia que eu não voltava sem a tampa do dedão para casa. Ia jogar bola no campinho, sim, terra com pedra. Todos nós, né? Era o campinho da casa da dona Luizeta, né? Não tinha... Só que naquela época não era tão adensado como hoje. Quando você dá a opção de esporte e lazer, você estimula as crianças, os jovens, a fazerem coisa certa. Eu acabei de entregar, por exemplo, agora no mês do aniversário da cidade, que terminou sábado, dia 31, dia 20 foi o aniversário de 471 anos de São Bernardo, o complexo de esportes da Praça Ibrahim. Eu peguei um viaduto, que embaixo dele não tinha nada, coloquei 2 quadras de beach tênis, 2 quadras de futevôlei com areia, um campo com grama sintética e uma quadra de basquete. Um espaço que estava ocioso, é um complexo, vive cheio. E detalhe, quando tá chovendo dá para brincar, porque o viaduto é a cobertura. No sol não se queima. Aquilo funciona. Outro dia eu passei 2 horas da manhã, o povo jogando bola. E não tem morador de rua embaixo da ponte. E além de tudo, evita de ter morador de rua. É isso aí. Gente, eu vou pro intervalo rapidinho, são 11h30, nós continuaremos na segunda meia hora desse bate-papo com o prefeito Orlando Morando, trazendo um pouco a luz a vocês munícipes e a nós todos que transitamos por esse belo município do estado, que é São Bernardo do Campo. O intervalo é rápido e nós voltamos já já. Troca de opiniões, trazendo debates envolventes e perspectivas intrigantes para você.
Vote nos vereadores e vereadoras do União Brasil. Oi, gente! Dia 6 de outubro, para vereador, vote Eli Correia, 44777, para que eu possa continuar lutando por uma São Paulo melhor. Eu preciso de você, preciso do seu voto. Vamos juntos? Então anote aí, meu número 44777. Não esqueça, 44777. Vote 44, União Brasil. Atenção, empregadas e trabalhadores domésticos. Todos os sábados, às 9 da manhã, programa Domésticas em Destaque. Bate-papo, entrevistas, atualidades e diversos temas do universo doméstico. Domésticas em Destaque. Oferecimento Café Esporte. Sempre a melhor opção para você e sua família. Se você quer qualidade e sabor no seu cafezinho do dia a dia, prefira sempre o café da marca Café Esporte. Seja na versão emoção, solute ou sabor, Café Esporte é sempre a melhor opção para você e para sua família. E você encontra nos melhores estabelecimentos aí, bem pertinho da sua casa. Preste atenção e guarde bem essa marca. Café Esporte. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Ricardo Nunes é cria da periferia. Estudou em escola pública e venceu na vida fazendo o que é certo. Foi 2 vezes vereador e passou 7 anos na Comissão de Finanças, se tornando especialista no assunto. Foi vice-prefeito e é o prefeito que está fazendo o maior plano de obras da história e o maior programa municipal de combate à fome da América Latina. Ricardo é trabalho, é caminho seguro, é São Paulo pra frente, cuidando de gente. Siga a Capital no Instagram. Capital com você. Revelada a farsa de Pablo Marçal. Durante semanas, Marçal acusou Boulos de ser usuário de drogas. Era tudo mentira. Existe um processo contra Guilherme Bardawil Boulos e não contra Guilherme Castro Boulos. É quase o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. Marçal planejava divulgar essa farsa na véspera da eleição, sem tempo para que tudo fosse desmentido. Essa é mais uma mentira desonesta de Pablo Marçal. Aliás, como tudo em que ele mete o nariz. Coligação Amor por São Paulo. Pessoal Rede. Capital FM. A informação em destaque. Capital FM. Com Vitória Almeida. Muito boa tarde, Laércio. Uma ótima tarde para todos os ouvintes. Eu estou passando agora para informar que o governo de São Paulo anunciou neste domingo, dia 1º, que optou pelo fechamento emergencial de 80 unidades de conservação localizadas na região metropolitana e interior do estado de São Paulo, devido ao crescente risco de incêndios florestais que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. Os parques estaduais, estações ecológicas e unidades de conservação ficarão fechados até o dia 12 de setembro, podendo a data ser revisada conforme as condições climáticas e os riscos associados. Durante esse período, as equipes da Fundação Florestal ficarão focadas em ações de prevenção, no monitoramento territorial e no combate aos incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas. O estado de São Paulo registrou nesta segunda-feira, dia 2, 4 focos ativos de incêndio. As cidades atingidas são 2 Córregos, Pedregulho, São Simão e Jardinópolis, sendo a última localizada na região metropolitana de Ribeirão Preto. A informação foi divulgada pela Defesa Civil no início da manhã. Agora, 11h42, de volta com Laércio Maciel. A informação em destaque. Capital FM. Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. 11h42. Então, gente, eu tenho uma pergunta para te fazer, Rolando, que é o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre educação e estamos falando sobre esporte, né? Você realmente abriu espaço aí para a área esportiva, você colocou a importância de um viaduto perdido, né, para uma praça esportiva. Mas o que São Bernardo tem feito em relação à recuperação desses jovens, no sentido deles se transformarem realmente em esportistas? Porque eu sempre disse o seguinte aqui, não adianta você abrir, por exemplo, um espaço para a criançada brincar, para o adulto brincar, para se divertir, e nós não formarmos essas crianças para as Olimpíadas, por exemplo. Nós temos uma deficiência incrível, né, em vários esportes,
E as prefeituras poderiam realmente ajudar nesse sentido. Você tem algum projeto especial para isso? Você pensa sempre em alguma coisa nesse sentido? Patrício, fomos nós que criamos o projeto Craques do Futuro. As crianças que não estão em período integral, eu tenho 25 mil que está em período integral, então ele não tem tempo para fazer isso durante a semana. Mas as que não estão, nós temos 7.500 atletas que participam das escolinhas da prefeitura, pago pela prefeitura. Então é um programa do município, nós que pagamos monitores, daí o nosso forte investimento em colocar grama sintética em todos os campos, até para ter um ambiente muito mais agradável, muito mais nobre, para que principalmente a garotada da periferia tenha espaço. Além disso, nós temos o Centro de Atletismo de São Bernardo, é um complexo, e nós abrimos as portas para não ficar só o atleta de elite treinando, estimular o menino a aprender a fazer o lançamento do dardo, a correr, a fazer o salto com barreiras, enfim, toda a gama. Além disso, nós inauguramos um complexo de judô em São Bernardo. Um exemplo, os atletas do judô e do atletismo que ficavam no Ibirapuera hoje estão em São Bernardo do Campo. Quando eles resolveram aqui desmobilizar o Ibirapuera, o governador à época me pediu. Então a gente tem desde o atleta de elite, mas muito focado em formar a base. São 7.500 garotos que fazem parte do nosso programa Craques do Futuro. É uma referência. Porque isso é importante, Lácio. Se você não preparar a criança, não preparar o jovem... O futuro é incerto. Você abre a praça de esporte, mas você não utiliza realmente a praça de esporte para fazer essa criança ser realmente Vocês sabem que o atleta de alto nível. Foi nascido em São Bernardo. O bairro que o Gabigol nasceu chama Cafezal. Tá na região do Jardim Silvina, uma comunidade. Eu pus uma das arenas, parques, essa que eu falei agora, lá, que é sintético, basquete e skate, tá lá dentro do Cafezal. Perfeito. Para eu ir lá no Cafezal, o transporte chega. Como é que foi feito esse trabalho do transporte? Melhorou bastante? Desde quando o senhor pegou o sucateamento do transporte? Como é que o munícipe vê isso hoje? Primeiro, hoje nós temos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular, e eu entreguei na minha gestão 8 corredores de ônibus. Muitos deles estavam abandonados pelo ex-prefeito Luiz Marinho, nós concluímos as obras, entregamos 2 novos terminais rodoviários, tanto que o ônibus intermunicipal nós tiramos do centro da cidade e levamos por terminal Alvarenga para melhorar o trânsito do centro, e um forte investimento em ônibus de qualidade. O transporte coletivo de São Bernardo melhorou muito e nós não temos nenhum bairro da cidade que não tenha transporte coletivo. Seja no Riacho Grande, no Pós-Balsa, na divisa com Santo André, aonde você imaginar, a gente tem um bom transporte coletivo. Para quem está ouvindo, para ter uma noção, o Pós-Balsa é o quê? Pós-Balsa é a região do Riacho Grande, é um subdistrito de São Bernardo. Afastado quanto do 35 quilômetros aproximadamente. Nós fazemos divisa com a Zona Sul de São Paulo. Então, se você quiser ir para a Zona Sul de São Paulo, você tem 2 balsas que você faz. Uma que vai do Riacho até a região do Tatetos, e do Tatetos você pega uma outra balsa e sai na Zona Sul de São Paulo. Essas balsas são operadas pela EMAI. Nós temos 400 quilômetros de cidade, Laércio. Pra você ter uma ideia, São Caetano tem 14. Grande, a cidade é grande. Você sabe o que foi engraçado na pandemia? Veio um pedido do governo do estado para saber quando eu ia começar a vacinar as tribos indígenas. Aí o governador me ligou. Falou, só para conferir, que eu tô vendo se eu acompanho. Eu falei, o quê? Ele falou, tem índio em São Bernardo? Eu falei, tem índio, tem praia, tem fábrica de carro. Aqui tem tudo. A cidade tem riacho. Você sabe que nos finais de semana de verão, e agora já o verão tá meio adiantado, nós estamos numa primavera com veranico. A rede de restaurantes onde o senhor vai dizer é grandiosa ali. O Riacho Grande recebe mais de 30 mil turistas num domingo. Aquela prainha do Riacho Grande é o piscinão de Ramos da Grande São Paulo. E quem é o maior frequentador? Zona Leste. Porque a Zona Sul você tem a represa Guarapiranga. A Zona Leste não tem represa. Ninguém nunca se atentou a isso. Fica na visão, na luz da prefeitura? Fica, porque a prainha é uma área do município. Aí tem que colocar GCM ali. Eu tenho que pôr bombeiro extra da GCM nos finais de semana de verão. A gente faz a chamada Operação Verão, exatamente para proteger. O maior problema, o maior risco são as pessoas que consomem bebida alcoólica descontroladamente. Os afogamentos se dão normalmente por pessoas alcoolizadas. E eu tenho o Parque Estoril, que é um parque do município de São Bernardo, esse controlado. Hoje acho que paga o valor simbólico de R$3 por pessoas, se não me falha a memória, não tenho de cabeça o valor.
ele recebe mais de 10 mil pessoas, tem teleférico lá dentro, tem os quiosques, tem estacionamento de carro e tem uma praia também. Lá, inclusive, tem caiaques à disposição, pedalinho, que é o lado mais nobre da represa, que é onde a Sabesp faz a captação de água. Prefeito, uma outra coisa que também me ocorre é o seguinte, eu não tenho ido a São Bernardo frequentemente, né? Eu ia muitas vezes a São Bernardo, mas esses últimos meses eu não tenho tido tempo. Está convidado para ir almoçar comigo lá. Vamos lá, qualquer hora dessa. Não tenho ido a São Bernardo. Então não posso falar que eu tenho visto algo que realmente eu não vi. Como está essa situação dos moradores de rua em situação de rua? E como está, por exemplo, essa coisa da chamada Cracolândia? Ela imigrou para São Bernardo também? Existe realmente alguma coisa? E se não existe, e se existe, o que a prefeitura está fazendo? O que o senhor está fazendo para resolver essa situação que São Paulo não consegue resolver? Olha, primeiro você não pode deixar o problema enraizar. Eu não tenho Cracolândia em São Bernardo, eu não tenho ponto de uso de crack na cidade. Então esse é um fato importante que a gente combate com muita resistência, com muita austeridade dentro dos limites da lei. O morador de rua, nós temos um albergue com 220 lugares, onde a gente tem o espaço de homem, de mulher, a casinha para o cachorro, a gente dá ração para os moradores de rua que tem o cachorro, e tem inclusive a garagem para ele guardar o carrinho que às vezes ele faz o recolhimento de reciclado. O que hoje nos atrapalha um pouco, tem uma decisão nova do Supremo Tribunal Federal. Até o ano passado eu tinha uma ordem judicial que me permitia, nas noites frias, fazer o recolhimento compulsório, a remoção compulsória deste morador, visando a proteção dele. Com a decisão que o Supremo tem hoje, que você não pode remover o morador de rua, infelizmente você deixa ele mais vulnerável, e eu sou obrigado a cumprir, porque a decisão e a nossa liminar que o município tinha em favor do morador de rua, de poder retirá-lo das ruas, especialmente nas noites frias, a decisão falava em temperaturas abaixo de 5 graus. Infelizmente não vale mais. Então, nós temos morador de rua, como toda cidade. Quantidade, prefeito. Você tem ideia? O morador de rua, ele flutua. Porque um dia ele dorme em São Bernardo, um dia ele dorme em Santo André, um dia ele vai para São Caetano. É uma população. Mas o estimado é mais de 1.000 moradores de rua que tem na cidade de São Bernardo. Mas o importante, Patrício, que ninguém leva a fundo. Este morador de rua, ninguém nunca noticia o porquê ele foi para as ruas o porquê ele não quer sair da rua. Nós falamos muito sobre isso aqui. Ele não quer. Não falamos sobre isso a aqui. Desilusão. Eu fiz a abordagem nos primeiros anos do meu mandato até para entender. Eu fui com a equipe do apoio para remover o morador de rua. O primeiro fator, alcoolismo. Sim. Porque nas nossas casas que eles poderiam estar presentes, eles não querem porque não pode consumir bebida alcoólica. Isso. E não pode mesmo. E a família não quer em casa. E a família não quer em casa. Teve um fato atípico. Quando eu fiz a abordagem, eu vi um jovem, acho que idade de uns 40 anos, ele estava com um celular na rua. Não é normal. É um smartphone. Eu abordei ele com muito cuidado, eu falei, deixa eu te perguntar, quanto tempo você está na rua? Ele falou, um pouco mais de um mês. Eu falei, você tem uma boa imagem, estou vendo que você tem um aparelho de celular. Eu falei, qual o motivo que te levou para a rua? Ele falou, olha, eu sou homossexual e eu cansei de apanhar dos meus irmãos e da minha mãe, porque eu sou homossexual e eu preferi vir para a rua. Então você vê, não é só a dependência do álcool ou da droga. As nossas dores. Né? As resistências que a pessoa às vezes encontra dentro do próprio lar. O maior fator é, sem dúvida nenhuma, o alcoolismo. O alcoolismo... As drogas, de uma forma geral. Mas começa muito mais forte pelo forte álcool. O álcool, né? Porque você pega principalmente, a maioria tinha família. Sim. A maioria tinha família. Ele começa a ficar com vergonha da família e a família passa a não permitir mais. Então, a primeira moradia dele é a garagem da própria casa. Filhos e mãe, tranca a porta, não deixa entrar. O cara dorme na garagem. O ato contínuo, para ele se ver livre, porque ele não consegue mais controlar o vício, passa a dormir na rua. Eu sou presidente de uma associação que utiliza muito as famosas cestas básicas, que faz um trabalho social bastante grande aqui em São Paulo, né? Sem a ajuda da prefeitura, claro. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que tem muitas famílias na rua hoje. Pelo menos aqui em São Paulo, nós temos muitas famílias na rua, viu, Laércio? Coisa assim séria. Mas, Patrício, me permita, não dá para comparar São Bernardo com a capital. Não, lógico. Nesse lógico. quesito, não quero desmerecer o trabalho do atual prefeito, mas assim, o tratamento que nós damos lá é muito melhor do que... Não, sim, aqui. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte... São Paulo, morador de rua, é quase uma epidemia. Mas eu não estou realmente nem criticando a prefeitura, nem colocando em questão isso. Eu queria dizer o seguinte, existem famílias na rua
em São Bernardo e o que está sendo feito para que essas famílias possam ter esse apoio importante que eu estou vendo que tem um morador em situação de rua. Olha, não é recorrente a gente ter família na rua em São Bernardo. Você tem um morador de rua. Até porque a gente usa o Conselho Tutelar, usamos o CMDCA. Uma coisa é o cidadão querer estar na rua, outra coisa é querer induzir a criança a estar na rua. Não é corriqueiro. Nós temos um problema que é criança em farol, às vezes pedindo ou vendendo. Que o maior força. Que é o maior que força. É isso aí. Mas a gente não tem uma recorrência de crianças que dormem no releito. Isso não é comum, até porque a gente tem as casas-abrigos e a gente presta um bom apoio. Diferente aqui da capital, que realmente a gente vê muitas famílias morando na rua. Prefeito. Acabou? Ora, tudo tem começo, meio e fim. O Patrício falou demais, hoje não deixou eu falar. Queria agradecer a vinda do senhor no momento. Eu só perguntei. No momento tão importante, agradecer. Estamos aqui com as portas abertas para que possamos, dentro desse espaço bem democrático, para que o senhor possa vir aqui e, obviamente, trazer a luz aos munícipes de São Bernardo e nós que também, eu como tenho família ali, possa também transitar nessa região tão importante do ABC. Nós vamos trazer o prefeito aqui em um outro momento. Deixa passar essas eleições. Vamos trazer o prefeito aqui em um outro momento para ele ficar das 11 horas da manhã até as 13 horas falando sobre São Bernardo. Tem que trazer o pessoal do esporte. Trazer para poder... Para ele falar do verde. É isso aí. Prefeito, obrigado. Obrigado, Laércio. Obrigado, Patrício. E principalmente você que do carro de casa, pelas plataformas digitais, puderam acompanhar nossa entrevista. Eu é que agradeço esse espaço que me foi concedido, especialmente mandando um grande abraço a toda a população de São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Obrigado.